Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a primeira live da Semana do Parto Humanizado, terceira semana, terceiro ano que nós conseguimos fazer esse tema, esse evento. Esse ano de uma forma um pouco diferente, né? Esse ano de forma totalmente online. Esperamos que todo mundo possa aproveitar da melhor forma possível, que consiga tirar proveito dessa informação que a gente vem disponibilizando, dos profissionais com os quais a gente vem trabalhando nesse caminho todo. Esperamos que vocês possam aproveitar, né, com sabedoria desse... Ok? Eu me chamo Karine, eu sou doula. Oi, Nath. Oi, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Tá tudo certo? Dá um joinha aí pra gente poder se organizar. Tá me ouvindo, Nath? Tá tudo certo aqui. Então tá bom. Pessoal, tudo certo? Como eu estava dizendo, eu me chamo Karine, eu sou doula. Atualmente, eu e a Nath coordenamos o Gesta Cascavel. A Nath tá embaçada. A Nath já vai ficar de boa aí. E a gente, esse ano, tem também a Associação das Doulas de Cascavel, que está funcionando desde o finalzinho do ano passado. Então, a gente tem ganhado força para conseguir fazer esse movimento crescer, né, aqui em Cascavel. O vídeo da Nath não aparece? Acho que sai e entra de novo, Nath. Vamos ver se dá certo? Pode ser? Vamos. Uhum. Então tá bom, vem lá. Assim que vocês tiverem dúvidas, né? Hoje a gente vai falar da importância do pré-parto, de como fazer esse pré-parto, de por que fazer esse pré-parto, né? A gente sabe que às vezes a importância, né, de a gente dá bastante importância para o parto, né, em si, mas para o pré-parto a gente às vezes não dá tanta importância, né? E aí a gente precisa entender por que fazer então esse preparo antes do parto, né? Estão me ouvindo agora? Oi, tudo bem? Eu tô te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo, a gente continua. Depois a imagem a gente dá um jeito. Isso mesmo. Eu estava falando, Nath, da gente hoje dar esse enfoque, né? De por que é importante a gente trabalhar antes do parto, né? Trabalhar ainda durante a gestação. Porque a gente sabe que o parto, ele tende a ser um evento, por ser desconhecido, né? Geralmente é um evento que, para a gente, ele acaba sendo um pouco mais temido, né? E a gestação vai evoluindo e tudo bem, e aquela informação que vem é boa e, né, faz o seu papel, mas a gente percebe que as mulheres têm bastante interesse, né, na questão do parto em si. E hoje a gente vai trabalhar exatamente esse preparo, falar primeiro sobre esse preparo que a mulher leva para o parto. É isso? Se Isso. apresenta, já falei bastante. Eu sou a Natália, adoro quando me chama de Nath, eu acho mais aconchegador, assim, mais pertinho da gente. E eu tenho 2 filhos, sou doula já há 3 anos, e a gente vem vendo que a mulher, todas as mulheres, elas acreditam que elas não precisam de nada, que vai dar tudo certo, que a natureza é perfeita. E sim, eu concordo, a natureza é perfeita. Mas se a gente se informar
buscar o conhecimento sobre aquilo que a gente vai viver, a gente deixa o processo mais leve. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente vai falar aqui hoje, que a informação, o famoso empoderamento da mulher, deixa o processo do nascimento mais leve. Isso, é isso mesmo. Porque a gente, isso inclusive é uma das dúvidas que geralmente as mulheres têm na gestação, né? Mas quando então que eu preciso procurar uma doula, né? Qual que é o papel da doula primeiro, né? Para quem já está acompanhando a gente, já faz parte dos movimentos do Gesta, né? De movimentos afins, já tem um conhecimento um pouco melhor. Mas quem não, acaba por às vezes não entender exatamente qual é o papel da doula, né? Então a doula, na verdade, ela é aquela pessoa que vem preencher a lacuna que faltava nesse suporte para a mulher, né? A doula, ela sempre vai olhar para a necessidade emocional, para a necessidade física que essa mulher tem, né? Então, se a gente for ver no cenário do parto, por exemplo, né? Então, você faz o teu pré-natal. O teu obstetra é o responsável clínico pelas tuas condições gestacionais, certo? Se você tiver uma enfermeira obstetra te acompanhando, ela também tem a mesma capacitação para fazer esse suporte clínico, técnico do parto, né? Mas quem olha para os teus medos, para as tuas necessidades, além dessa parte clínica, né? Antigamente, a gente tinha mulheres na família que tinham passado pelo parto, que conheciam como ele era, que elas te transmitiam essa força e essa calma, dizendo que tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Às vezes, com um simples olhar, elas já sabiam te transferir, te transmitir toda essa tranquilidade. Só que com o passar do tempo, o parto deixou de ser esse evento conhecido e passou a ser um evento temido, né? Principalmente com o passar das gerações. Então, isso fez com que essa lacuna aparecesse, essa necessidade de alguém ali que pudesse escutar quais eram os medos, quais eram as necessidades, além das necessidades clínicas dessa mulher. É isso, Nath? Isso. E muitas vezes as mulheres comentam assim, mas por que meu acompanhante, meu marido, a minha mãe, não pode ser essa pessoa, né? Então, a pessoa que tem uma relação afetiva com essa mulher, às vezes no trabalho de parto, ela não consegue dar o apoio suficiente, porque ela acaba sendo abalada emocionalmente pela situação. Então, tendo um olhar de fora, a doula, ela entende o processo de nascimento, muitas doulas já passaram por um parto, né? E tem esse olhar carinhoso com a mulher em trabalho de parto, entendendo as fases que ela está passando, mas também não tem esse abalo emocional do que o marido ou uma mãe vai ter. Então, deixa o processo de nascimento mais seguro e mais tranquilo para a mulher também. Isso. Muitas vezes, inclusive, a gente também faz suporte para a família, né? Sim. Porque às vezes a mulher escolhe ter um parto. Daí na família dela ninguém nunca mais teve parto, só cesárea, né? E aí a mãe dela mesmo já começa a falar, meu Deus, mas filha, você tem certeza? Então assim, a própria mãe, né, a avó no caso, transfere essa insegurança para a filha, em vez de ser quem deveria dar esse suporte, né, até então. Então a gente também doa a família toda, né? A gente transfere essa informação e essa informação traz essa segurança não só para a mulher, mas sim para o casal e para a família, para quem for tá envolvido nesse processo todo, né? E isso que é muito importante. O acompanhante que a mulher escolher para estar com ela no momento do parto, que participe dos atendimentos pré-parto, para que na hora do parto também a pessoa saiba aquele processo de nascimento, saiba qual a fase de trabalho de parto que a mulher está e também consiga se manter
tranquilo naquele processo, porque muitas vezes a gente vê que realmente os acompanhantes ficam muito nervosos com a situação. Em alguns partos mais demorados, ou em alguns partos que acontece qualquer entrave que tem que se resolver. Então, quando a pessoa ou o acompanhante também é informado, também tranquiliza a mulher e ela se sente mais segura, que é o principal objetivo do parto. Isso, justamente. E é aí que a gente entra, né? Nessa importância de fazer esse pré-parto. Porque, assim, eu não adianta, eu gosto desse exemplo e eu sempre vou dar esse exemplo. A gente se preparar para o parto é a mesma coisa que a gente se preparar para uma viagem, né? Então, quando você vai viajar para algum lugar, você vai estudar sobre aquele lugar, o que é que tem lá para se fazer, né? Como que vai estar o clima nesse lugar, tudo que tem para se fazer lá, né? Parto é a mesma coisa. Então, a gente precisa saber disso tudo antes dele acontecer, né? Então, quando a gente consegue ter esse cenário, a gente consegue criar na cabeça da mulher e do acompanhante, das pessoas envolvidas, criar esse cenário de que tal e tal e tal situação, né, são passíveis de acontecer e elas são esperadas, né, tirar esse evento improvisação, né, essa coisa, parto não é é um inesperado, mas é um inesperado às vezes para a mulher. Para a equipe, muitas vezes, a gente já está habituado com aquilo que vem, né? E aí a gente precisa olhar para esse parto se preparando para ele antes, né? Então eu sempre digo, tem mulheres que às vezes acabam procurando a gente bem no finalzinho, né? Lá, às vezes até a termo já, 37 semanas, 36 semanas, né? E aí é possível? É possível, né, da gente fazer esse preparo ainda. Mas o que a gente percebe? Essas mulheres que vão tendo mais tempo, vão tendo mais interesse em conhecer esse processo antes, elas acabam trabalhando essa bagagem dela de uma forma mais efetiva, né? Então é como se a gente conseguisse, com a informação, colocar vários itens nessa bagagem que a gente vai levar para o parto. Porque lá no parto, mesmo que a mulher tenha o acompanhamento da doula, mesmo que ela tenha todo um suporte da equipe, ela percebe que o que faz toda a diferença no processo para ela é o que ela tem dentro dela. É o que ela conseguiu elaborar e trabalhar internamente. Porque chega uma hora do parto que ela vai falar, gente, é comigo, né? É só eu e Deus, e aqui, né, estamos nós. Então, olha como é importante a gente olhar para isso antes de acontecer, né? Sim. Deixa eu deixar um recadinho, Cá, antes de eu completar a sua fala. Quem tiver perguntas, vai colocando aí nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Então, assim, Cá, eu sempre digo que quanto antes a mulher vinha atrás da informação, de uma equipe preparada, a doula, melhor. Então, quanto mais no início da gestação, melhor que ela vai conseguir se trabalhar mais. Mas se tá dentro da barriga, ainda dá tempo, que ela não pode desistir. Ai, já tá no final, agora eu não quero mais. Não, ainda não nasceu, ainda a gente consegue. É verdade. Olha lá, lê o comentário da Paty ali, ó. Então, pera lá, deixa eu ver aqui que sumiu aqui para mim. Deixa eu descer aqui e achar. O pré-parto foi decisivo para nós em nossa primeira filha. Recebemos muita informação da nossa doula sobre um mundo que achávamos que conhecíamos, mas que não tínhamos nem ideia da verdade. Então é isso, né? É a mesma coisa que alguém chegar e contar para você como que é na realidade, porque isso é outra coisa, né? A gente percebe que existe, até mesmo nas mídias, né, nas novelas, existe uma romantização e uma máscara, né, vamos colocar assim, sobre o que é o parto na realidade, né? Eu sempre brinco que se o parto na real fosse, o da novela fosse igual ao parto da vida real, ele não ia dar ibope para ninguém, porque o parto às vezes dura 2 dias, 3 dias, ninguém ia ficar assistindo isso tanto tempo, né?
Porque se não for aquele parto a jato na novela, não dá ibope. Então, a ideia é justamente essa, a gente colocar para a mulher, olha, existem essa e essa e essa e essa possibilidade, né? E você viver dessa forma está normal. Então, quando a mulher tem essa informação, tudo fica mais fácil, né? Eu lembro que na minha primeira gestação, eu tive, né, a equipe também, e mesmo tendo estudado, né, todas as fases do trabalho de parto, tudo, a minha doula também me informou muito sobre isso, me deu artigos, né, para eu ler, para eu estar ciente do que viria, né? E mesmo assim, eu lembro que eu estava passando por aquelas contrações e eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo, né? E estava todo mundo tão bem, tão tranquilo, assim, tão zen aqui dentro de casa, que eu falei, bom, se o pessoal tá assim é porque tá dentro do esperado, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que colocar, né? A expectativa e a realidade. Por mais que a gente tenha a ideia de como é na teoria, às vezes na prática é difícil de viver, é diferente de viver. Então, esse suporte, sim, ele vem para dar esse calor, né? Essa situação, essa sensação de que não, tá tudo sob controle, é por aí mesmo que a coisa tá fluindo. E sabe o que eu acho muito legal a gente falar também? Que geralmente, no primeira gestação, a mulher busca mais informação, né? Busca equipe. Mas é muito importante, segunda, terceira, quarta gestação, a mulher se preparar da mesma forma. Estudar tudo de novo. Porque cada parto é diferente. Eu vejo nas minhas gestações, no meu segundo parto, eu pensava, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Porque a gente esquece do processo. Então, buscar a equipe nas demais gestações e buscar informação, repetir a informação, mesmo que você já estudou de novo, vai lá, lê de novo, busca de novo, é muito importante. Porque vai fortalecer a mulher para esse parto, que vai ser um novo parto, pode ser totalmente diferente do parto que ela já vivenciou, pode ser transformador. Se ela teve uma experiência ruim no primeiro parto, o segundo parto pode ressignificar muita coisa. Ela pode se dar conta que o parto pode ser muito prazeroso, né? Que muitas mulheres vêm até nós com uma experiência de primeiro parto traumática, né? E a gente consegue mostrar para essa mulher que é diferente. Que o parto que aconteceu há alguns anos atrás, né, já evoluiu, a medicina evoluiu, os médicos estão muito mais atualizados hoje em dia, então buscam o melhor para aquela mulher e a história com certeza vai ser outra. Sim. Inclusive, eu queria que tu falasse um pouquinho das tuas duas experiências, que eu acho bem válido quanto a isso. Porque o que a gente percebe, né? A gente percebe, por exemplo, uma crescente, né? Uma busca crescente de dois públicos principais, assim, de mulheres, né? As mulheres que estão buscando um primeiro parto, né? É um grupo que a gente percebe que vem forte, né? Nesses últimos anos. E as mulheres que querem ter um parto depois de uma cesárea, né? Justamente por isso que você falou. Às vezes é uma questão de você ter uma expectativa que não se realizou, né? E aí você busca uma experiência diferente daquela primeira, né? E as tuas duas experiências foram bem interessantes nesse sentido, né? Sim. Então, o meu primeiro parto, sempre a gente acha que a gente sabe das coisas, né? Então, o meu obstetra falava que eu queria parto normal, sempre quis desde o início. Ele falava, não, tudo bem, vai ser parto. E toda vez que eu tentava conversar sobre esse assunto, ele, não, tá muito cedo, não precisa, vamos deixar mais pro final. E daí eu perguntei, na época eu ainda não conhecia o Gesta Cascavel, eu perguntei pra ele, eu li sobre doula, eu preciso buscar uma doula? Não precisa, eu tenho uma equipe muito boa, vai te dar todo o suporte. Daí eu fiquei meio assim, mas por achar que eu estava muito preparada, eu deixei me levar pela situação,
né? E com 39 semanas, ele fez um toque no consultório de rotina e disse que meu colo era muito grosso, que eu não ia dilatar, que eu tinha que marcar uma cesárea. Eu fiquei péssima. E aí que eu fui buscar mais informação. Conheci o Gesta, conheci a equipe de enfermagem, né, das meninas do parto domiciliar. E eu pensei comigo, minha história pode ser diferente, né? E por ainda estar dentro da barriga, eu corri atrás, me informei e tive meu parto domiciliar planejado. Foi incrível, né? Tudo decidido ali de última hora e foi perfeito, correu tudo bem. Já na minha segunda gestação, cara, era certo que seria parto domiciliar, né? Domiciliar. Tinha tido um parto, uma experiência maravilhosa e para mim estava certo que seria. Troquei de obstetra, fiz o pré-natal tudo certinho, mas, por surpresa, a minha bolsa estourou com 36 semanas e parto domiciliar só é seguro a partir de 37 semanas, só quando for a termo, né, que a gente diz. Então, a minha bebê era um pouquinho prematura, com 36 semanas. E eu tive que ir para um hospital que não estava no meu plano. Detalhe, eu estava sem o meu obstetra, porque ele estava numa pós-graduação em São Paulo, então eu tive que ir com um plantonista. Mas tá aí uma grande diferença. Eu tinha me informado mais, eu tinha lido mais, eu estava mais segura, eu tinha acompanhamento de uma doula. Então, quando eu fui para o hospital com a minha doula e preparada, eu estava segura de todo o processo que eu ia vivenciar lá dentro, mesmo que não era o que eu tinha planejado, né? Então, cheguei no hospital já numa fase mais no trabalho ativo, né? Então, isso reduz o tempo de ficar dentro do hospital. Entrei em trabalho de parto, daí por uma questão a minha doula não pôde estar comigo no momento do parto, porque ela tinha uma filhinha pequena, tive que ir embora, então eu me vi no meu segundo parto, eu e meu marido. Mas a informação, eu não era doula na época, mas ter buscado a informação me deixou segura do processo, e ela nasceu num parto hospitalar, incrível. Então eu tive duas experiências de parto totalmente diferentes, né? Tudo que eu tinha planejado nas gestações não deu certo, mas eu digo pelo contrário, foram muito melhores. Então, foram experiências muito grandes que com certeza contribuíram para meu trabalho hoje, né? Mesmo que a doula veio brilhar no meu coração um ano depois. Mas eu acredito que sim. E eu acredito que o teu parto também. Foram duas experiências bem diferentes, né? Você pode contar pra gente também um pouquinho. Eu digo que hoje o cenário que a gente tem, o obstétrico, ele é extremamente favorável em muito pouco tempo, né? Então, meu primeiro filho tem 6 anos e meio, e há 6 anos e meio atrás, a gente não tinha na cidade nenhum obstetra que fosse realmente favorável ao parto humanizado, né? Não tinha nenhum médico que você chegasse e falasse, ah, sim, você quer um parto humanizado? Não, claro, eu vou te acompanhar. Não tinha, né? Então, assim, na época tinha acontecido alguns partos domiciliares com uma enfermeira que já não está mais aqui, que é a Tati Frank, né? E essas meninas que tiveram esses partos domiciliares iniciaram o Gesta, né? Junto com algumas doulas. E são 7 anos, 8 anos no máximo. Então foi aí que o Gesta começou, né? E eu lembro que assim, os encontros eles eram de 5, 8 mulheres no máximo, né? Quando eu fui na primeira gestação. E só mulheres, assim, né? Imagina ter um homem lá, né? Eu arrastei o marido, levei a maior tromba, né? Depois, mas tudo bem, deu tudo certo. Mas aí o que acontecia, então? Qual que era o plano nessa época, né? A gente tinha uma enfermeira obstetra na cidade para todas as mulheres que quisessem ter parto humanizado, né? Que era a Rony.
E a gente fazia dessa forma, a gente contratava a Rony, ficava em casa o máximo de tempo possível e ia para o hospital só para nascer o bebê, né? Uhum. Então, vocês já imaginam o que é preparar a nossa cabeça para isso, né? Então, assim, eu nem sei como é viver o parto, mas eu sei que no meio do bolo todo, no meio de um monte de contração e no meio de uma sensação que eu não sei ainda qual é, mas que eu acredito que seja intensa, eu vou ter que sair da minha casa e ir para o hospital, né? Então já começava aí. Olha o preparo que a gente tinha na época, né? E como a gente não tinha obstetras parceiros, né? A gente podia ir com qualquer um, que no fim das contas, né? Acabava que todos eles tinham mais ou menos a mesma conduta em relação à assistência ao parto. E o meu obstetra, ele era sabidamente cesarista, né? E eu sabia disso. Mas como não fazia a menor diferença, né? Eu pensei, bom, eu vou confiar na minha equipe, fora o obstetra, né? Porque na verdade ele vai estar lá de corpo presente, então quem vai me assistir realmente é a minha equipe. E vamos lá, né? Só que isso me custou muito caro, no sentido de ter uma preocupação, não em relação ao parto, mas sim em relação às consultas de pré-natal. Foi muito desgastante na época, sabe? No sentido assim, de eu ia para as consultas de pré-natal não para me tranquilizar, eu ia para uma prova, né? Mas enfim, eu acho que também foi isso que hoje, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um motivo, então acredito que isso tenha feito eu chegar onde eu estou hoje também, de alguma forma. Né? Com certeza. Então, eu já ia para a consulta sabendo o que ele ia dizer e tendo resposta para o que ele ia me colocar de empecilho, tá? A lemoa teimosa que sou, né? Mas enfim, deu tudo certo. E tive, né, meu parto hospitalar, foi relativamente tranquilo, né? Foi como eu quis, assim, como eu imaginei que fosse. E ok, né? Então, e eu tenho o Daniel de 1 aninho, que foi um parto planejado, domiciliar também, né? Aí já em outra condição, né? Eu já atendia como doula, já trabalhava como doula. E é interessante a gente falar isso porque, assim, isso não quer dizer que seja diferente, né? Eu lembro que na minha gestação, todo mundo falava assim, você vai ter doula? Eu falei, é lógico que eu vou ter doula, né? Por quê? Eu estou na condição de gestante nesse momento, né? Eu sei o cuidado que eu posso transferir para alguém, e é lógico que na minha oportunidade eu quero ter esse cuidado também para mim, né? Não é porque a gente sabe a teoria que na prática você não quer ter esse cuidado. Então é lógico que eu quis ter uma doula e tive as minhas 2 doulas em 2 momentos diferentes. Para ver como a gente também, né, tem que ter esse suporte. Então não é só a gente saber e estar ciente, né? Então é importante também nesse sentido. Isso, e aí já entra que a gente precisa falar da importância de grupos de apoio. Então, quando a gente está grávida, a gente precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, o mesmo intuito que a gente. Então, o Gesta Cascavel vem para proporcionar isso para as mulheres. Então, a gente tem as palestras que são presenciais, né? Está parado por causa da pandemia, mas são presenciais. E a gente também tem um grupo do WhatsApp com que essas mulheres se conhecem e dividem as expectativas de gestação e parto. E depois, algumas que se sentem confortáveis deixam os relatos de parto, que a gente sempre incentiva elas para deixarem os relatos. Porque eu acredito que nada melhor do que uma mulher que passou pelaquela experiência para contar para outras mulheres, né? Deixa isso mais palpável, mais seguro do que elas podem vir a esperar. Muitas vezes, quando a gente vai ler sobre parto ou assistir vídeo no YouTube, são muito romantizados
o parto, né? A gente deixa aquilo como se só coloca as imagens bonitas de todo aquele momento. E na prática não são só rosas, tem os momentos punks que esses relatos dessas mulheres vêm trazendo para as outras e elas se sentem mais confortáveis com aquela situação. Elas sabem que elas não são as únicas que podem vomitar num trabalho de parto ou fazer o número 2 em um trabalho de parto, deixando aquele parto mais humano, mais real de verdade, né? Então isso faz toda a diferença. Saber dessas entrelinhas, né? Saber que isso é uma coisa que é comum, eu acho, né? Claro que existem a questão dos pudores e tudo mais, mas a gente está acostumado, está habituado a saber que existe isso e está tudo bem, né? E eu acho que a ideia da partilha nos grupos é interessante porque, nossa, eu queria um parto humanizado, mas nossa, será que isso existe por aqui? Então, nossa, tá aqui do lado, né? Então, eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar como doula, há 5 anos, ainda era uma coisa que estava crescendo, ainda está crescendo, mas estava crescendo diferente, né? Então, era uma coisa assim, nossa, eu quero ter um parto normal, né? Isso é a grande busca de todas as mulheres, né? Que vêm até nós, né, no grupo. E aí, de repente, você começa a perceber que, opa, teve uma vizinha minha que teve. Ah, teve uma prima minha que teve. Então, olha só, a coisa está chegando perto de mim. Realmente é possível, né? Não é uma coisa ilusória, não é uma coisa ideal lá longe. Não, é possível. Aqui em Cascavel, a gente tem uma realidade muito favorável, né? Nessa assistência mais humanizada. Uhum. E outra coisa que eu acho bem importante, assim, né, da gente falar, como eu falei, as mulheres geralmente, elas vêm com esse discurso inicial, né? Eu quero ter um parto normal, né? O que é considerado um parto normal? Então, a gente precisa diferenciar. Inclusive, a gente até vê pessoas famosas, inclusive, né, às vezes falando assim, eu não idealizo ter um parto humanizado, eu só prefiro ter um parto normal. Ok, mas e qual que é a diferença disso, né? Eu sempre digo que se todo mundo entendesse a real do que é um parto humanizado, ninguém quer ter um parto normal, né? Porque quando a gente fala em humanizar, a gente fala em quê? Não é ter uma sala de parto com um chuveiro legal, não é ter uma estrutura, isso também, mas não é só, né? É uma estrutura que acolha essa mulher. A gente não está falando de ambiente, a gente está falando de pessoas, tá? Então, quando a gente fala de humanizar, a gente fala de um modelo de assistência. Como essa mulher quer ser tratada, né? Então, o parto normal, como muitos médicos ainda colocam, né? Ele é uma série de procedimentos feitas uma depois da outra, né? Então, às vezes essa mulher vai ser admitida no hospital e ela já vai ter um grau de dilatação do colo do útero X, que pode possibilitar o uso de ocitocina, que é o hormônio que favorece as contrações, que é o sorinho, né, que todo mundo conhece. E aí essa mulher vai ter o uso da ocitocina sintética, quando na verdade, será que precisaria? Será que realmente teria essa indicação de usar? Será que realmente seria necessário usar? Né? Então, é essa a ideia, né? Quando a gente fala em humanização do parto, a gente tem 3 situações que a gente precisa olhar. Então, o primeiro é isso que a gente está trabalhando e vai trabalhar a semana toda com vocês, que é justamente o protagonismo da mulher, tá? A principal pessoa no parto é a parturiente. Não é o médico, não é a doula, não é a equipe que está com ela, é a mulher. Se essa mulher for ouvida, se essa mulher tiver as suas vontades atendidas dentro daquilo que for possível, ela é a protagonista desse momento, certo? Segunda coisa, essa equipe, ela precisa estar atualizada em termos de condutas, né? Então, a gente sempre fala da medicina baseada em evidências.
Então, um procedimento X lá, o uso de ocitocina, por exemplo, que eu coloquei, né? Hoje, o que é que se tem de mais moderno, mais atual, falando sobre o uso de ocitocina? A tua equipe sabe disso? A tua equipe está ciente dessa referência mais atual? Ou ela ainda utiliza um conceito mais antigo, né? Então, a medicina baseada em evidências. E o terceiro, que seria uma assistência multidisciplinar. Então, essa mulher ter o olhar de toda uma equipe, cada um, a gente sempre fala que é um quebra-cabeça, que se completa, né? Então, eu tenho um obstetra ou uma enfermeira obstetra, ou ambos, né, que fazem essa assistência clínica desse parto. Eu tenho um acompanhante, que não é a doula, são diferentes, como nós já falamos lá no início, né? Eu tenho esse acompanhante que sabe da realidade dessa mulher, que convive com essa mulher, que sabe quais são as necessidades dessa mulher, e eu tenho a doula que faz esse suporte técnico, que consegue ter esse conhecimento da mulher, mas também tem o conhecimento técnico e faz esse link entre a equipe e a família. Então, esses três pilares caracterizam um parto humanizado, né? Quando a gente olha para isso, a gente consegue ter uma assistência legal, tá? E aí, quando a gente olha para esse parto normal, que a gente via lá atrás, a gente vê que talvez não seja uma assistência ideal. Aí a mulher começa a repensar. Isso, então eu sempre digo que o parto normal é aquele parto que tem rotinas hospitalares, que a mulher entra no hospital e vai vivenciar a rotina hospitalar com procedimentos, com intervenções rotineiras. E o parto humanizado é aquele parto que a mulher é individualizado. Então, vê as reais necessidades daquela mulher naquele momento, olha a sua individualidade e oferece o que aquela mulher precisa naquele momento. Algumas mulheres vão precisar de algumas rotinas que fazem parte do parto em alguns momentos e outras não. Então, isso depende individualmente de cada mulher, de cada parto, de cada situação. No trabalho de parto, a rotina, no trabalho de parto humanizado, a rotina não é o primeiro ponto. Então, aquele negócio que todo mundo fala, ai, mas com todo mundo é assim, ai, com todo mundo é assim. Não. No parto humanizado, a gente busca individualidade, aquela mulher sendo única naquele momento. Cá, tem uma perguntinha ali, ó. Vou te fazer. Agora, 2020, como está a rede de apoio de hospital e médica em Cascavel? Então, você falou como era. Conta para nós agora como tá. Hoje a gente tem, né, na cidade alguns médicos que já são parceiros, que têm essa visão mais humanista, mais individualizada, né, na assistência. Ainda não é o ideal que a gente gostaria de ter bem mais, né? Mas a gente já tem alguns profissionais que são parceiros e que a gente sabe que podemos contar nesse sentido, de ter uma assistência mais individualizada à mulher, né? Os hospitais todos, eles aceitam a presença da doula hoje, tá? Em tempos de Covid, nós temos algumas restrições. Mas antes da pandemia começar, por exemplo, todos os hospitais que atendem tanto a parte de SUS quanto a parte de particular aceitavam a nossa entrada junto com o acompanhante. Por algum tempo, nós entramos na condição de acompanhante ou acompanhante não a doula, né? Depois disso, e eu acredito muito que isso veio em resposta à demanda que nós temos, porque a gente percebe que a cada ano a demanda aumenta, né? A cada ano nós temos mais mulheres buscando a assistência mais humanizada ao parto, e isso faz realmente com que as instituições hospitalares se adequem a essa nova demanda, né? Não existe outro motivo pelo qual o hospital se adaptaria dessa forma, né? Permitem
a entrada da doula e do acompanhante, né? Hoje, em tempos de Covid, nós temos algumas instituições que ainda permitem a entrada do acompanhante e da doula. Outra instituição que já restringiu, né, a assistência da doula intra-hospitalar, e eles colocam isso como uma condição de proteção tanto do pessoal do hospital, pelo fato de ter uma circulação menor de pessoas, como também por parte dos profissionais que estão fora. Na nossa situação, por exemplo, né? Digamos que eu acompanhe 2, 3, 4 gestantes no mês. Eu vou para o hospital e eu sou um vetor, nesse caso, né? Uhum. Então, é uma proteção por parte bilateral, né? E o acompanhante também, né? A maioria dos hospitais agora, nesse momento, eles permitem o acompanhante, porém eles não permitem a troca. Então a mulher vai ter o acompanhante, porém ele precisa ficar desde o início do período de internamento, enquanto a mulher faz o internamento durante o parto, até a alta, que geralmente acontece de 24 a 48 horas pós-parto, dependendo da instituição que a mulher escolher, né? E a gente tem também uma instituição que o acompanhante permanece enquanto a mulher está em trabalho de parto até o nascimento, e depois a mulher não tem mais o direito ao acompanhante até a alta, tá? Mas eu acredito que essas sejam condições transitórias, né? Nesse período. Nesse período, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, até no sentido, assim, da gente mesmo conseguir se organizar nesse sentido, né? Do que está sendo feito, de como as orientações elas mudam constantemente, e a gente também está sofrendo para se adaptar com tudo isso, né? Então eu vejo aí mais uma necessidade, mais um porquê de a mulher se preparar antes para que ela vá para essa instituição, independente de com quem seja, né? Se com a doula e com acompanhante, ou só com acompanhante, ou mesmo sem o acompanhante. Isso. Maravilhoso. Agora, a Maísa fez uma pergunta ali pra gente. Quais os profissionais parceiros que atuam dessa forma humanizada e como saber? Vou te dar uma dica. No nosso calendário dessa semana, os nossos profissionais convidados são os principais profissionais que atuam de forma humanizada. Então, tem o nosso calendário aqui no Instagram do Doulas Cascavel e Jéssica Cascavel. Então, aqueles profissionais que a gente convidou são os principais. É claro que existem outros também, mas se você seguir esses profissionais, você já vai ter um caminho bem, bem gostoso de seguir aí, tá? Tá, eu queria te fazer uma pergunta também, que eu adoro o jeito que você explica, adoro. Como escolher a doula? Então. A gente hoje, a gente percebe que o nosso grupo, graças a Deus, está aumentando. Quem ainda não segue, né, o Instagram do Doulas Cascavel, sigam. Agora a gente está colocando a carinha no sol por lá, né? E eu acho que esse é um primeiro passo para a gente saber como que a gente vai escolher essa pessoa, né? A Nath falou, eu costumo sempre relacionar como se fosse um namoro, né? Você não vai levar para o parto uma pessoa com quem você não se afina extremamente, intimamente, né? Então, é uma pessoa que você bate o olho e tem uma química ali, né? Que nem namoro. Então, a gente percebe que existe essa afinidade inicial, né? Mas a gente constrói nesse pré-parto, a gente constrói essa afinidade, essa intimidade. A ponto de, às vezes, a mulher estar durante o trabalho de parto com alguma situação que ela não está nomeando, ela não está verbalizando, mas que a gente só no olho a gente consegue entender. Então isso é uma construção,
né? Tem um pessoal lá de São Paulo, né, da humanização do parto, que eles falam assim, que a gente só levaria para o momento do parto alguém com quem a gente pudesse, se a gente estivesse fazendo sexo com alguém que esteja ao lado e a gente está super de boa, né? Tá vendo ali, mas tá tranquilo. E é isso. A gente é tão íntimo, a gente criou uma situação de afinidade tamanha a ponto da gente poder falar, expressar, verbalizar, às vezes nem isso, às vezes só no olho, a gente conseguir transmitir o que a gente está precisando, né, para essa pessoa. E essa pessoa, ó, pega no ar, porque ela conhece a gente. E isso é só com esse tempo, com esse trabalho pré que a gente vem fazendo antes, né? Agora não, né? Nós não temos os encontros presenciais do Gesta, mas a gente está fazendo as lives. Essa semana a gente vai ter bastante encontros também, com várias doulas. Então, às vezes, vocês vão assistir as lives e vocês vão falar, nossa, gostei do jeito dessa mulher, né? Gostei do jeito que ela conduz, gostei do jeito que ela fala. Esse é um bom indicativo, é um bom sinal aí, né? Talvez seja esse o início aqui que você está precisando nessa busca pela sua doula aí. Isso. E claro, a doula vai te conhecer, a doula vai conhecer a mulher no momento mais nu e cru da mulher, vai conhecer a essência da mulher. E essa intimidade, ela vai ganhar nos encontros pré-partos, que a gente falou aqui que são importantíssimos, mas também nesse olhar, sabe? Esse primeiro olhar. Parece que quando a gente olha para a doula, a gente sabe, essa é a doula que eu quero chamar de minha, né? Então eu acho que isso é fundamental, fundamental. Eu adoro quando você fala sobre isso. Então, eu, por exemplo, né, como que eu escolhi as minhas doulas? A minha primeira doula foi a Marielle, né? A Marielle vai falar hoje à noite pra gente, inclusive às 21 horas a live é com ela. Marielle foi minha ex-colega de faculdade e a gente se reencontrou na minha gestação, né? Então, era uma pessoa que eu já conhecia e que eu conhecia o jeito dela, né? Então, para mim, estava tudo certo ser ela. E ela foi maravilhosa, porque eu lembro que quando eu entrei quando rompeu a minha bolsa, que eu entrei no período de transição, estava em casa ainda, eu lembro que eu olhei para ela e falei, Mari, agora eu vou morrer. E ela olhou para mim e falou, vamos pro chuveiro, né? Como se fosse assim, né? Se eu tivesse falado para ela, tipo, nada, sabe? E foi maravilhoso, assim, porque ela me transmitiu tudo aquilo que eu precisava naquele momento, que era tranquilidade, que era paz, né? E na segunda gestação foi a Tayla, que depois a gente já tinha trabalhado junto, né? A Tayla, inclusive, estava com um bebezinho pequeno, né? E eu falei, vou pedir. No máximo que vai acontecer é ela falar que não, né? E ela disse sim. E foi maravilhoso também, porque foi o suporte que eu precisava nesse momento, né? Então é bem isso, eu senti, eu sabia lá dentro de mim quem precisava ser essa pessoa, né? Sim, a minha do segundo também foi a Tayla. Ela acabou de entrar ali, uma incrível profissional. Oi, Tayla. Dá um suporte muito legal. E essa semana, como a gente vai falar, várias doulas vão mostrar a carinha delas, algumas mais tímidas, outras mais faladeiras. Eu acho que vai ser a semana de vocês, mulheres que estão nos assistindo, escolher a sua doula. Então, escolham uma doula para chamar de sua. Vejam, como a gente não está podendo ter encontros presenciais, fuça a rede social, vê vídeo, vê foto dessa doula trabalhando. Eu acho que com essas imagens, assim, você vai lá no seu coração ter, com certeza, eu acho que eu quero conversar com essa aí. Chama para conversar, que vocês vão ter experiências maravilhosas. É isso mesmo. Concordo com o que você falou. Eu acho que é sentir no coração e depois ir afinando os ponteiros. Esse é o caminho, né? E acho que é isso, pessoal.
nós temos agora alguns minutinhos para falar um pouquinho da próxima live, que vai ser às 17 horas, inclusive com a nossa querida doula, Tayla Queiroz, e com a Bruna Bagatoli. E vamos falar um pouquinho sobre o manejo da dor no trabalho de parto, sobre os tipos de parto, como a gente classificar isso, desmistificar um pouquinho esse assunto, tá bom? Então a gente espera vocês aí, a gente sempre vai fazer esse esqueminha de conseguir levar vocês até a próxima live, para que vocês não percam nenhuma, porque cada uma foi pensada, né, com muito foco, para que vocês consigam ter uma abordagem bem completa nessa semana aí, ok? Essa semana foi organizada por mim, pela Karine, com a ajuda das doulas da associação, com muito amor, muito carinho, pensando nos principais pontos que vocês precisam saber para ter um parto respeitoso e com muito amor. Então, as lives serão sempre, os horários sempre fixos, sempre às 14 horas, às 17 horas e às 21 horas, durante toda essa semana. Então, a gente espera todos vocês participando com a gente. É isso aí. Um abraço para todo mundo e fiquem com